mais um episódio do Irmãos de Bereia, aqui do canal de Bereia para o Mundo. Olá, bem-vindo. E hoje vamos falar sobre um assunto que traz curiosidade, Luiz. Eu já ouvi algumas coisas sobre esse assunto, mas queria que tu falasse um pouco. Qual é o assunto que nós vamos falar? Todos nós sabemos que Jesus foi crucificado, né? E quando ele foi sepultado. E a questão que nós queremos trazer é, enquanto ele estava ali, que ele entregou o Espírito ao Pai, né? Que ele morreu. O que aconteceu quando ele estava inerte, o seu corpo? O que aconteceu durante esses 3 dias que ele estava morto? Então é um momento, né, quando expirou, Morreu, né? Lá na cruz. Expirou na cruz. porque o fato dele, ele se inicia lá na cruz, né? Sim. Não se inicia no túmulo, se inicia na cruz. Foi na Quando cruz que ele está ele consumado. está consumado. E até vamos fazer um episódio, né, sobre essa palavra no original, né, que quer dizer está consumado. Tem um assunto profundo sobre esse assunto, sobre essa palavra aí. Mas esse momento, né, onde ele esteve. E qual o teu pensamento, Luiz? Meu pensamento é que, como o corpo estava sepultado, o seu espírito, né, ele desceu à profundeza do Hades, É isso. né? A gente tem um vídeo sobre isso? Tem um vídeo, Vamos soltar esse vídeo? vamos soltar. Você já se perguntou para onde Jesus foi durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? Enquanto muitos focam apenas na dor da cruz ou na glória do túmulo vazio, quase ninguém presta atenção no que aconteceu nesses 3 dias. E é justamente nesse intervalo que se desenrola uma das partes mais importantes da missão de Jesus. Mel Gibson, muito além do cinema, foi um dos poucos que resolveu encarar essa pergunta de frente. Ele se aprofundou em textos antigos, consultou estudiosos sérios, analisou documentos esquecidos e encontrou respostas claras nas entrelinhas das Escrituras. E o que ele revelou surpreende. Neste vídeo, você vai entender por que Jesus disse a Maria Madalena que ainda não havia subido ao Pai. Vai descobrir o que significam expressões como desceu às profundezas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Vai enxergar que os 3 dias não foram de silêncio, foram de guerra. O que aconteceu nesses 3 dias é a chave que liga a cruz à ressurreição. Já deixa seu like nesse vídeo, porque quando isso ficar claro, não tem mais como olhar para essa passagem do mesmo jeito. Para começar, o ponto de partida vem da própria crucificação. Sabe-se que Jesus foi condenado pelos romanos e entregue para morrer no Calvário, também chamado de Gólgota. Poucas pessoas esquecem a imagem dele carregando a cruz, mas muitos não prestam atenção ao que ocorreu depois que seu corpo foi retirado do madeiro. Segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, José de Arimateia, um membro do Sinédrio, pediu a Pilatos a liberação do corpo. Nicodemos, outro discípulo reservado, trouxe mirra e aloés para tratar o corpo do Messias antes de depositá-lo em um túmulo novo, fechado por uma grande pedra. Na mentalidade da época, tudo indicava que aquela história havia acabado. Conforme as Escrituras, ele ressuscitou ao 3º dia e se apresentou a várias pessoas antes de subir ao céu. Mas o que aconteceu nesse intervalo entre a morte na sexta, ou quinta à noite, segundo o calendário judaico, e a manhã do domingo? Há passagens que dão pistas robustas sobre o que teria ocorrido nos bastidores espirituais. Uma referência importante está em 1 Pedro 3,19, onde se lê que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. Esse trecho gera debate. A quem ele se dirigiu? E em que lugar estavam esses espíritos? Alguns apontam para o Hades, local de habitação dos mortos justos e injustos, cada qual em sua condição. A questão é, se Jesus, em espírito, foi até os mortos, então ele não teria permanecido inerte no túmulo. A ideia de que
Jesus passou pelo Hades remonta a tradições muito antigas. No judaísmo daquele período, havia a noção de um lugar intermediário para as almas, onde aguardavam julgamento ou libertação. A parábola do homem rico e de Lázaro, narrada em Lucas 16, 19 e 31, mostra uma divisão clara. De um lado, o seio de Abraão, região de repouso para os justos, do outro, uma área de tormento destinada aos que viveram sem fé. Acredita-se que após entregar seu espírito ao Pai, Lucas 23, 46, Jesus teria descido ali para anunciar algo importante. Efésios 4, 9 sugere que ele desceu às partes mais baixas da terra. Muitos interpretam isso como a descida de Jesus ao local dos mortos, não no sentido de condenação, mas de levar uma mensagem que selaria sua autoridade total. Se considerarmos que a morte simbolizava o poder máximo para a humanidade, Jesus, ao morrer, teria se identificado com todos. Porém, ao descer ao Hades e sair vitorioso, mostraria seu triunfo até no terreno que parecia pertencer às trevas. Alguns estudiosos falam sobre a confusão gerada por termos que, em português, às vezes são traduzidos como inferno genericamente. Mas, na cultura bíblica, há distinções entre Hades, Guerrena e Lago de Fogo, por exemplo. Nem sempre dá para jogar todos esses termos em um único significado. O Hades, muitas vezes, é visto como um lugar temporário, enquanto Guerrena e Lago de Fogo aparecem como definitivos na condenação. Então, a visão que muitos cristãos compartilham é: Jesus não foi ao inferno eterno, mas ao Hades, a mansão dos mortos. A partir daí, a interpretação prossegue. Jesus teria pregado a libertação ou, pelo menos, deixado claro que a salvação agora era real. Do ponto de vista dos justos que estavam ali aguardando a redenção, aquele momento seria como uma virada de chave. Eles veriam de perto o Messias tão esperado, confirmando que a morte não seria o fim. Do ponto de vista dos ímpios, Jesus mostraria que sua vitória era definitiva, esvaziando o poder do adversário. Apocalipse 1:18 reforça isso ao dizer que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ter as chaves simboliza controle, ou seja, a morte já não seria mais a palavra final sobre a existência humana. Esse versículo alimenta a convicção de que, nesses 3 dias, aconteceu uma ação decisiva no mundo espiritual, algo que selou para sempre o destino dos que confiam na obra de Cristo. Muitos cristãos enxergam aí o cumprimento de várias profecias e, ao mesmo tempo, uma demonstração de autoridade. Se existe um ponto que reforça a identificação das pessoas com Jesus, é saber que ele foi até onde ninguém conseguiria ir por conta própria, reverteu a condenação e ressurgiu, cheio de vida. Essa perspectiva desperta mistério e antecipação quando analisamos todos os detalhes históricos, pois não é todo dia que encontramos um acontecimento com essa magnitude espiritual. Vale ressaltar o detalhe em João 20:17. Após ressuscitar, Jesus encontra Maria Madalena e diz: "Não me detenhas, pois ainda não subi ao Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Nessa fala, fica claro que mesmo ressuscitado, ele ainda não havia completado sua ascensão definitiva ao Pai. Então, durante esses 3 dias, havia outro lugar para onde ele precisou ir antes de se apresentar no céu de forma glorificada. Esse raciocínio reforça a interpretação de que o período entre a morte e a ressurreição foi marcado por uma atividade que não ocorreu na terra. Jesus disse ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Mas também pronunciou que ainda não havia subido ao Pai. Logo, a noção de paraíso naquele contexto pode se referir à seção dos justos no Hades ou algo semelhante. Tudo isso torna o enredo cheio de nuances que realçam a curiosidade. Quem pergunte, como se confirma historicamente esse tipo de episódio espiritual? Com base em documentos do próprio período, observa-se que a crença de que Jesus desceu até os mortos e ressurgiu vitorioso é algo muito antigo na tradição cristã. Tanto que no Credo Apostólico, recitado por milhões ao longo dos séculos, há a afirmação de que Jesus desceu à mansão dos mortos. Esse credo
cujas raízes são traçadas aos primórdios da Igreja, atesta que esse entendimento não foi uma invenção tardia. Do ponto de vista arqueológico, o que temos são confirmações de que havia, de fato, a prática do sepultamento, em túmulos lacrados por pedras, e há menções a crucificações realizadas em lugares específicos, fora dos muros de Jerusalém, como Gólgota. Esse local foi identificado historicamente, e os evangelhos falam dele com detalhes coerentes à topografia da época. Há também menções de autores romanos, como Tácito, que registrou a execução de Cristo sob Pôncio Pilatos, e Plínio, o jovem, que escreveu sobre a forma de adoração dos cristãos. Esses fragmentos são independentes das Escrituras, mas confirmam que os cristãos afirmavam coisas extraordinárias sobre seu líder crucificado. O que se extrai, então, é que o destino de Jesus após a morte não foi um simples repouso no túmulo. Ele entregou seu espírito ao Pai, porém, ao mesmo tempo, desceu a um lugar que muitos chamam de Hades para anunciar a consumação de seu sacrifício aos mortos, tirando o poder das trevas. Isso reforça a certeza de que o cristianismo não se baseia em uma história de final trágico. Pelo contrário, a morte é vista como o portal para a maior vitória, algo que se encaixa na cronologia descrita nos evangelhos. Sexta-feira, a crucificação. Domingo cedo, o túmulo vazio e as aparições do ressuscitado. Para quem pergunta se há referências no Antigo Testamento que apoiem esse quadro, alguns lembram o Salmo 16:10, citado em Atos 2:27, que diz: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." O apóstolo Pedro associa esse versículo a Jesus, indicando que o Messias não permaneceria no lugar dos mortos. Assim, haveria uma promessa já no Antigo Testamento de que o Santo de Deus não ficaria preso na mansão dos mortos, mas retornaria à vida. Certo ou não, a maioria dos cristãos aceita que essa descida aos mortos foi essencial no plano de redenção. Pois, se a queda de Adão significou submeter a humanidade à morte, o sacrifício de Jesus fez exatamente o oposto. Desceu ao reino da morte e saiu triunfante, arrastando consigo as chaves desse domínio. Se olharmos pela lente da autoridade, muitas interpretações dizem que Satanás tinha um poder limitado, mas ainda detinha certa influência sobre a morte e o medo que ela trazia. Quando Cristo desce ao Hades e toma as chaves, Apocalipse 1:18, ele publicamente retira a última carta do inimigo, assegurando que, para quem crê, a morte não tem mais o mesmo efeito de pânico irreversível. Agora, existe uma esperança de reencontro e vida eterna. Nesse panorama, a exclusividade fica evidente, porque nenhuma outra figura histórica é descrita dessa forma. Pode haver relatos de semideuses ou heróis em mitologias diversas, mas o cristianismo afirma que isso aconteceu em data e local conhecidos, nos tempos de Pôncio Pilatos em Jerusalém, no Calvário. Os evangelistas detalham que foi no decorrer de uma festa judaica de grande importância, a Páscoa. Então, não é apenas uma ideia vaga. Há referências que se entrelaçam com registros do Império Romano e Judeu. Muitas pessoas se perguntam se a fé cristã teria sobrevivido tantos séculos se não houvesse esse componente inédito. O que se observa no livro de Atos é um grupo de discípulos simples, perseguido por autoridades judaicas e romanas, mas que continuou firme na mensagem de que Jesus venceu a morte. Se ele não tivesse realmente feito algo extraordinário nesses 3 dias, custaria muito a crer que algo tão significativo surgisse em meio a um cenário tão hostil. É bem afirmativo dizer que Jesus realizou algo tremendo naquele espaço de tempo, pois a própria narrativa do Novo Testamento dá a entender que houve uma agenda espiritual. Quando lemos textos como Colossenses 2:15, que diz que Cristo despojou os poderes e as autoridades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, entendemos que o ato de entrega não foi passivo. Ele conquistou. Esse triunfo não terminou no último suspiro no Gólgota, pois se estendeu até o submundo dos mortos, concluindo-se com a ressurreição gloriosa. Historicamente, a crença na descida de Cristo aos mortos é tão antiga que aparece, por exemplo,
em escritos de Santo Inácio de Antioquia e em outros pais da Igreja. É um componente essencial na teologia cristã primitiva, reconhecida por grande parte das tradições cristãs ao redor do globo. Alguns teólogos, de modo mais acadêmico, gostam de refletir. Se ele não tivesse descido, como poderia dizer que a morte foi realmente vencida de dentro para fora? Então, a explicação desse trânsito seria a prova de que Jesus não só morreu, mas foi até a última instância do processo de morte, retornando em triunfo. Alguns perguntam: esses 3 dias são literais ou simbólicos? As evidências indicam que no cálculo judaico se conta a parte de um dia como um dia inteiro. Então, a morte tendo ocorrido na sexta ou quinta à noite, segundo a tradição judaica em que o dia começa ao pôr do sol, o sábado seria o segundo dia, e ao amanhecer do domingo já seria o terceiro. Em qualquer caso, o foco central é que houve um intervalo significativo em que o corpo ficou no túmulo, mas o Espírito de Jesus estava em ação no reino invisível. Para entender melhor por que as comunidades primitivas se mantiveram firmes, é só notar que elas valorizavam muito a esperança na ressurreição final. Se Jesus abriu o caminho, todos aqueles que confiam nele também aguardam participar desse destino. Esse senso de promessa de solução carrega grande impacto. Não é simplesmente uma narrativa bonita, mas um conceito que moldou a forma como milhares de pessoas enxergam a morte. Outro ponto fascinante é observar o empenho de alguns historiadores para descobrir se existem documentos ou registros que explicitassem o paradeiro de Jesus naqueles 3 dias, além das pistas das Escrituras. Porém, no campo histórico estrito, é algo difícil de comprovar, pois se trata de um evento espiritual. Os próprios discípulos não estariam junto dele lá no Hades. Então eles souberam disso através de revelação e subsequente confirmação teológica. Mesmo assim, já no século II, surgem escritos cristãos defendendo essa crença de forma coesa. Por isso, alguns estudiosos afirmam que se fosse invenção tardia, haveria maior contestação ou contradição dentro dos próprios grupos cristãos. No entanto, a maioria das comunidades abraçou a ideia de que Jesus realmente foi às profundezas. Esse sinal de unidade doutrinária reforça o peso desse ensinamento. Há correntes que preferem se concentrar só na ressurreição visível, deixando de lado a descida ao Hades. Mesmo assim, não dá para ignorar 1 Pedro 3,19 e Efésios 4,9. Esses textos levantam a certeza de que houve uma pregação ou proclamação do triunfo de Cristo em algum nível espiritual. E isso faz sentido dentro da proposta de que, ao entregar a vida, ele não ficou inativo. Executou uma missão de plena autoridade. Diante de todas essas peças do quebra-cabeça, entende-se que o período de 3 dias não é um vazio. Ao contrário, foi um estágio fundamental na história de Jesus Cristo, trazendo implicações que reverberam até hoje no modo como as pessoas interpretam a morte, a salvação e a esperança de vida eterna. Portanto, o cerne de tudo o que se discute, e que Mel Gibson, em menor grau, mencionou em estudos, conversas e consultas com especialistas, é esse. Jesus cumpriu uma missão aonde ninguém mais poderia ir, demonstrando sua soberania e concluindo a obra de salvação que começou ao encarnar. Em um tom descontraído e direto, podemos dizer: ele não ficou parado. Ele fez o que era preciso, garantiu as chaves da morte e do Hades e emergiu ainda mais glorificado. Isso explica por que, em João 20:17, houve a fala: não me detenhas. Ainda faltava a fase da apresentação ao Pai. Mas quanto ao paradeiro de Jesus nos 3 dias, a convicção bíblica e histórica, presente em credos antigos e em interpretações consistentes, é que ele desceu até os mortos, pregou aos espíritos em prisão e saiu vitorioso, inaugurando o maior acontecimento da fé cristã, que é a ressurreição incontestável para todos os que nele creem. Essa é a mensagem essencial que, séculos depois, ainda cativa corações e inspira reflexões sobre vida, morte e eternidade. Estamos de volta. Estamos de volta. Então, esse vídeo eu acho que ele é bem ilustrativo, Luiz. Bem ilustrativo. Poderias comentar um pouco sobre isso? Existe
muitas ideias sobre a morte de Cristo. Durante o tempo que ele esteve, o seu espírito desceu ao paraíso, né? Porque o Hades, ainda que dizem que é uma parábola, né, do rico e Lázaro, que o rico pediu para Lázaro molhar com o dedo em água para refrescar a língua, aquilo ali, na verdade, não é uma parábola, porque cita nomes, e parábolas não citam nomes, né? Era algo que Jesus tinha em mente. Então, nós cristãos cremos que antes de Jesus vir ao mundo fazer o resgate, os justos do Antigo Testamento, desde Adão, Abel, eles iam para esse lugar chamado paraíso, que é um lugar que eles... Mas alguém pode dizer, mas por que eles já não subiram? Porque ainda não havia sido feito o resgate perfeito. Entende? Então eles estavam lá, esperando, não em sofrimento, porque o Lázaro não estava sofrendo. O sacrifício daqueles animais apontava para o sacrifício perfeito. O que tirava o pecado era o de Cristo. Os animais apenas cobriam o pecado. Entende? Isso a palavra diz em Hebreus. Entende? Ele cobria o pecado, não podia tirar. Porque o sangue de touros, de animais, não poderia tirar. Aí quando Jesus apareceu, João Batista disse: eis aí o cordeiro, não o cordeiro agora dos homens que traziam lá aquele animal, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém, então amém. Ele chegou e disse para aqueles que estavam no paraíso: olha, agora eu sou aquele que realmente cumpriu aquilo que vocês faziam, sacrifício de animais, simbolizando o meu sacrifício, mas eu sou o sacrifício perfeito. E o meu Espírito está aqui dizendo, usa minhas palavras, eu vou levar vocês deste lugar que vocês estavam esperando por mim, para um paraíso, porque a Bíblia diz que ele subiu ao céu e levou cativo o cativeiro, para um paraíso celeste. Entende? Por isso que eu, na minha concepção, creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que muitos dizem, né, na luta, tudo, mas não prevalecerão porque o justo já hoje, se ele partir, já houve o sacrifício perfeito. Ele não vai para aquele lugar lá embaixo. Ele já parte e o anjo do Senhor já leva a alma dele direto para o paraíso celeste, né? Onde que ele espera algo ainda, né? Porque quem ressuscitou foi Jesus, né? Ele espera a ressurreição que há de acontecer em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, né? Então, é necessário que nós vejamos isto, que Jesus ele não cumpriu a sua tarefa só na cruz. Ele teve que descer, mostrar a sua vitória. A Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno, da morte e do inferno. Da morte. Né? Porque o poder da morte é o pecado. O poder da morte sobre a pessoa é o pecado. Quando a pessoa parte que está em pecado, a morte tem um poder sobre ele, lança o seu aguilhão sobre ele. Sobre Cristo não tinha porque ele nunca pecou, né? Onde está a morte do seu aguilhão? Onde está a morte do teu aguilhão? Não tem. Ele não tinha poder sobre o justo, sobre o crente, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio nos tornar ainda perfeitos, ainda estamos sujeitos, mas uma coisa ele fez. Ele tirou de nós a culpa do pecado. Nenhuma condenação. O poder que tinha sobre nós. Né? O pecado não tem mais poder sobre nós. Cristo, pelo sangue dele derramado, ele nos purificou de todos os pecados. Então, o paraíso, eu não creio em outra forma de ver isso, tá? Não creio, eu não vou falar sobre outros que tenham tantas ideias, né? Mas eu vou falar dessa forma. Nós estamos vitoriosos. E vamos, quando eu partir deste mundo, né? Porque a gente não sabe, pode ser um velho, pode ser um jovem, pode ser uma criança,
Mas se está em Cristo, a morte não tem poder. Eu até creio que a morte é um mal que se aproxima, mas não do justo. Porque a Bíblia diz que quem crê em mim não verá a morte. Não tem poder nenhum. Ele vai direto. A partir do momento que fecha os olhos aqui, ele já está indo direto ao paraíso celeste. Você sentiu aí? Eu senti aqui. Essa mensagem, né? Muito importante, que toca os nossos corações, Luiz. Amém. Que haja esperança. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, e que você viva debaixo da mesma esperança que nós, que em Jesus a morte não terá esse poder, né? Não veremos a morte, porque o que morre em Cristo, né, é levado direto ao paraíso. É isso aí, nosso episódio de hoje fica por aqui. Foi um episódio maravilhoso, Luiz, e haverá muitos outros depois desse. Convidamos você a se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que você conhece, né? Para que ele também venha a ser renovado e fortificado com essas palavras. Amém. Deus abençoe você. Até semana que Deus vem. te abençoe.